Mensagem da Cruz, o irmão Francisco, a minha irmã Delcilene, que chegou ali atrás, irmã em Cristo e irmã do mesmo Pai de sangue, da irmã duas vezes, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Pai. Aleluia, amém. E eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias. Não sei se eu falei do meu irmão Francisco, que é o esposo da irmã Delcilene, e do Davi, o David, né? Que primo do Everton, estamos em família. Os irmãos da Ré estão aqui, glória a Deus. Assim como Paulo dizia que se alegrava pelos irmãos que estavam espalhados pelo mundo, eu me alegro muito pela vida dos irmãos. Efésios capítulo 6. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo, porque, irmãos, nós estamos numa batalha. O Senhor nos convida todos os dias a colocarmos a armadura de Deus, sem a qual nós não resistiremos nos dias maus. E a Bíblia diz que os dias são maus. Nos demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Aleluia. Eu cresci por nós. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, hoje, o Senhor nos manda vivermos de modo agradável a Deus. A Bíblia nos chama cada dia mais a termos um culto racional, andarmos dignos do modo pela vocação ao qual nós fomos chamados. Cada um de nós aqui foi chamado para uma missão. Ninguém foi chamado aqui somente para vir para o culto, não foi chamado para sentar, somente para louvar, mas cada um, Deus deu um dom. E assim como na parábola dos talentos, nós iremos ser cobrados pelo dom que o Senhor tem nos dado. Então, nós temos que clamar ao Senhor para que Ele nos revele qual é a sua perfeita vontade, porque a palavra do Senhor diz que ela é perfeita, boa e agradável. A vontade do Senhor. Amém. Então, como é que nós vamos viver de modo agradável ao Senhor? A primeira coisa que o Senhor nos chama é cumprirmos os seus mandamentos. A primeira coisa que nós devemos fazer é cumprir os seus mandamentos. E eu quero convidar os irmãos a abrirem lá em João, capítulo 14, no versículo 21. João 14, 21. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de quem, meus irmãos? Do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei
do seu local. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos e escreve na tábua do teu coração. Aleluia. Meus irmãos, lá na minha casa, quando eu era pequena, tinha um púlpito desse e tinha a Bíblia Sagrada grande. Não sei se na casa dos irmãos tinha, na minha tinha. Uma Bíblia grande, né? E ali ela ficava lá, quietinha, grande, ninguém manuseava, e até caro a gente manusear a palavra de Deus, né? Era só para enfeite mesmo. Mas a Bíblia diz que é para colocar onde esse mandamento aqui? Eu vou ler de novo, para todos os irmãos, ó, colocar dentro do seu coração. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde. É lá em cima da mesa? Dentro de ti e os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, como a menina dos teus olhos, ata-os aos teus dedos, escreve-as na tábua do teu coração. Meus irmãos, a palavra de Deus, e aqui o Provérbios, ele salienta que nós devemos viver a palavra de Deus. Não adianta, irmão, somente ler a palavra de Deus, decorar, mas ela deve estar no nosso coração, deve também estar na nossa boca, para promover graça aos que ouvem, mas ela deve estar primeiramente em nosso coração. Os psicólogos, eles dizem que aquilo que nós temos no coração e na mente é assim como o nosso corpo, ele vai viver. Nosso corpo, ele só vai refletir aquilo que o nosso pensamento, o nosso coração fala. Hoje, eu estava dando uma olhadinha no computador e eu vi uma frase que ela diz assim: quanto mais você lê a Bíblia, mais você compreende o autor. É uma frase popular, mas é de fato, é isso. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós vamos compreender quem escreveu essas palavras aqui. E como a Bíblia fala, por que eu estou trazendo isso? Porque, meu irmão e minha irmã, nós estamos numa guerra e o Senhor nos chama para sermos guerreiros e guerreiras de oração. E para nós sermos guerreiros e guerreiras de oração, nós precisamos andar de modo agradável ao Senhor, não segundo os nossos próprios pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles têm que estar de acordo com a palavra do Senhor. Não é mais aquilo que eu penso, não é mais aquilo que eu acho, mas é o que o Senhor diz. E nós só sabemos o que é que o Senhor quer dizer para cada um de nós quando nós lemos essa palavra. Quando nós passamos a meditar, o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, meus irmãos. Então essa palavra aqui, ela tem que estar no nosso coração de dia e de noite. Glória a Deus. Deus nos tornou para cada dia mais estarmos firmes em sua palavra. Significa, meus irmãos, que nós devemos ler a Bíblia diariamente. A Bíblia não foi feita para nós lermos somente quando nós estamos aflitos, somente quando nós estamos preocupados. Ah, eu vou ler aqui um salmo. Eu vou ler um salmo porque ele vai me dizer o que eu vou fazer. Meu irmão, é a mesma coisa, minha irmã, de nós tomarmos um remédio para dor de cabeça. Nós estamos combatendo o sintoma, mas nós não vamos combater a causa, não é verdade? Porque o remédio para dor de cabeça, ele não vai te curar, ele somente passa a dor. Da mesma forma, quando nós lemos o Salmo, porque assim como Saul, quando ele estava angustiado, quando ele estava tribulado, o que acontecia? Os irmãos lembram? Ele mandava chamar quem? Davi.
serão sem afeição, os filhos serão desobedientes. Não sabe que nós estamos vivendo esses dias maus que a Bíblia tem nos falado? Então nós precisamos colocar o nosso joelho no chão. Mas se nós não andarmos de modo digno da vontade do Senhor, meus irmãos, nossas orações elas não serão ouvidas, porque nós precisamos cumprir os mandamentos do Senhor. Os irmãos, se quiserem depois em casa, que leiam Deuteronômio 28, ele diz assim: se você hoje fizer aquilo que eu vos mando, que eu vos ordeno, e aí ele começa a dizer como nossa vida vai ser organizada, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa vida vai ser organizada a partir do momento que nós obedecemos ao Senhor. Então todo o segredo da nossa vida é obedecer aos mandamentos do Senhor, e nós devemos viver de modo digno e agradável. A nossa natureza egocêntrica, ela não vai querer que nós possamos louvar ao Senhor, que nós possamos obedecer, porque o ego, né? Vou dar uma de professor agora, né? O ego é aquilo que nós temos em nós, né? Freud dizia que existe o ego, o superego e o id. O ego é a minha vontade, é o meu querer. Quem não tem vontade aqui? Eu tenho vontade de muitas coisas, mas eu tenho que colocar todas as minhas vontades diante do Senhor. Então o ego, ele está em cada um de nós. É o querer fazer alguma coisa, é calçar um sapato, querer comprar alguma coisa, eu querer que o Everton satisfaça as minhas vontades, querer que a minha filha faça aquilo que eu quero, que acho que é certo. Mas tudo isso, todo o nosso ego tem que ser submetido ao Senhor, porque o nosso ego, nós somos egocêntricos. Eu acho que o centro do universo sou eu mesmo. Então, o meu querer tem que ser satisfeito, a minha vontade. E aí, se eu e a irmã Verônica, nós estamos em algum lugar, se eu quero que a minha vontade seja satisfeita e ela quer que a vontade dela seja satisfeita, o que vai acontecer, minhas irmãs? Vai acontecer o quê? Pode dizer, somos irmãos em Cristo, mas dá confusão, tá? É por isso, meus irmãos, que há tantas guerras entre as pessoas, porque cada um quer que se cumpra o seu querer. Então, como nós somos egocêntricos, tudo isso vai nos afastar de Deus, porque eu quero que a minha vontade seja satisfeita. Então, isso vai nos afastar de Deus. É por isso que nós temos que andar de modo agradável a Deus, porque aí não vai ser mais aquilo que eu penso. Eu vou deixar a vez para a irmã Verônica, porque eu não preciso estar certo todo o tempo. O Senhor que comanda a minha vida, que Ele vai dizer qual de nós estaremos certos, né? Algumas vezes eu fico um pouco chateada no meu trabalho, o Everton compartilha com o Everton, porque Deus me deu uma capacidade de fazer algumas coisas, e aí algumas pessoas querem prevalecer daquilo dos meus talentos. E aí às vezes eu fico um pouco indignado, porque o meu ego quer dizer que quem fez aquilo fui eu. Aí eu vou para a palavra do Senhor e Ele diz: eu sei, eu conheço os teus caminhos, sou eu que apanho os teus caminhos. Então nós temos que colocar as nossas vontades, meus irmãos, diante do Senhor. Amém? Amém, Senhor. A rotina diária nos possibilita uma comunhão com Deus. E Hebreus 4:12, eu quero que os irmãos abram em Hebreus 4:12, que ele vai dizer que quando nós vivemos, ele vai falar a palavra do Senhor, quando nós vivemos a palavra e deixamos que ela viva em nós ganhamos mais vida. Uma vez que a Bíblia, e aí ele vai falar, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Pode ler, o irmão que achar. Hebreus 4:12. Algum irmão achou? Pode ler. Aleluia. Vocês estão vendo aí? Então não se perturbem de tanto ler a palavra do Senhor. Mas Ângela, mas parece
quero que os irmãos abram o seu coração para ouvir o que o Senhor tem falado aqui esta noite, meus irmãos. Ele diz assim, ó, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morar. O versículo inicialmente que nós lemos, que ele diz que o Senhor virá e fará em nós morada, meu irmão. A plenitude de sua presença, porém, ele vem morar em cada um de nós, mas ele não é um Deus que vai avançar no seu coração sem que você permita. A sua plenitude está a partir do momento que você clama para que ele venha fazer morada no seu coração. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu ali na cruz e se deu gratuitamente para cada um de nós. Mas, a partir do momento que eu me coloco como um vaso para ser usado pelo Senhor, aí é a plenitude. Porque o Senhor, ele veio dar plenitude por meio do nosso Senhor Jesus Cristo para cada um que quer viver, que ouve e que quer viver a palavra do Senhor plenamente. Então, meus irmãos, sabe o que é que impede muitas vezes de que tudo isso se cumpra na nossa vida? É o pecado. Porque nós já fomos lavados. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Mas o pecado, ó, todo dia ele vem à nossa porta. Ele vem bramando como um leão, querendo nos tragar, meus irmãos. E a Bíblia fala que aquele de quem nós somos vencidos se torna o nosso Senhor. Romanos 8, o versículo 8 e 10, ele vai falar sobre isso. Se não nos arrependermos do pecado verdadeiramente, nós vamos ler a palavra do Senhor, mas infelizmente não vai trazer vida. Romanos 8, versículos 8 e 9. Diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Misericórdia de Jesus. Então, nós temos que nos arrepender do pecado, meus irmãos, para que nós possamos ter vida, e vida em plenitude. Deus não nos chamou para vivermos uma vida miserável de pecado. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida plena em nosso Senhor Jesus Cristo. Merece um amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia, Pai. Então, como guerreiros de oração, a partir do momento em que o Senhor ele começa a impactar a nossa vida, nós começamos a impactar a vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. O querer do Senhor, ele se cumpre. E vocês sabem que o querer do Senhor é a nossa salvação, é a nossa crucificação com o nosso Senhor Jesus Cristo, é a morte para a nossa vontade. Quando nós amamos a Deus, nós obedecemos a seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável, como resultado, a nossa consciência se mantém limpa. Em 1 João 3, 21 e 22 diz assim: se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Por quê? Olha o segredo. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos tudo o que ele agrada. Amém, meus irmãos. Então, nós mesmos, nós escolhemos trilhar o caminho do pecado ou não. Esse querer está em nós, de nós obedecermos a palavra do Senhor, de nós vivermos diariamente. Porém, quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós estamos mortos para o pecado. Romanos 6,11, ele diz isso. Já estamos em Romanos, vamos voltar só mais um pouquinho. Romanos 6,11, ele diz: assim vós considerai-vos como mortos para o que, irmãos? Mas vivos por meio de quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos não dar lugar ao pecado que tão de perto nos rodeia, irmãos.
Estais, pois, firmes na liberdade, porque Cristo nos libertou, e não torneis a meter-nos debaixo do jugo da escravidão. Imagine, hoje estava passando como é que os escravos na redenção, eles eram submetidos. Tinha uma que hoje é que os presos vão, a solitária. A solitária era uma parede quase reta e eles eram acorrentados com as mãos para trás, numa parede, o espaço era pequeno, não chegava a 30 centímetros. E os escravos eram colocados lá, castigados. Eles tinham, para serem chicoteados, eles colocavam aqui os grilhões, aqui nas mãos, tipo algemas, só que era grosso, e eles acabavam sendo cortados e eles contraíam o tétano e facilmente eles morriam. Isso é o que o pecado faz conosco e nós não percebemos. E esse não é o padrão que o Senhor quer que nós possamos viver, porque em Cristo a vida e a plenitude. Trazendo tocando em minutos, pleno é uma coisa total. Pleno é uma coisa enorme, gigantesca. Algo pleno, quando eu desejo que a plenitude de Deus se cumpra na vida do David, é uma coisa grandiosa. Então eu não posso mais me tornar um escravo do pecado, meus irmãos, porque isso está abaixo do padrão que o Senhor quer para cada um de nós. O Senhor não nos fez para vivermos abaixo do padrão dele, que é a liberdade. Vamos dizer o que o Senhor quer para nós? Liberdade. Liberdade para eu não ser mais escrava de uma moda, que a moda me diz que só o cabelo assim ou assado é que vai dar certo. A moda que diz que eu andar com sapato igual sapato tal que vai dar certo. Que eu só posso namorar com fulano de tal porque ele é bonito, porque ele é assim. Isso não é o padrão do Senhor. O que o Senhor quer para nós é liberdade. Liberdade, a mais plena palavra, meus irmãos. A liberdade de você não mais viver segundo o julgamento das pessoas, do que as pessoas vão falar de você. As pessoas, elas sempre vão falar de nós, elas sempre vão emitir uma opinião, porque elas se acham deuses, porque o ego delas faz com que o que Deus quer que você seja. Para encerrar, 1 Coríntios 9, 24. Primeiro Coríntios 9, 24. Todos os dias nós somos convidados para uma corrida. E nós corremos não pelo prêmio que perece, mas pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. O 24, será que dá para nós ler juntos? Vamos tentar, né? Não sabeis vós que os que correm estão no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correis de tal maneira que eu alcanceis. Aleluia. E ele ainda continua que todo aquele que corre de tudo se abstém. Nós temos que nos tirar de nós mesmos. Não mais nós, Ângela, mas Cristo em mim. Não mais os irmãos, mas Cristo nos irmãos. Glória a Deus, irmãos. Aleluia, Pai. Deus não quer que nós continuemos crianças, meus irmãos. Ele quer que nós permanecemos nele, que cresçamos nele, que nós possamos nos assemelhar a ele cada dia mais. Ele quer nos usar de uma forma poderosa no lugar. É de uma forma poderosa.
mas eu não posso por mim mesma viver o que Ele tem para mim. Só Ele, por meio do Espírito Santo, só Ele, meus irmãos e minhas irmãs, pode fazer com que você viva em plenitude. E essa palavra, ela viva e eficaz, ela possa apontar no coração de cada um dos irmãos e das irmãs, e que o Senhor faça na vida dessa igreja tudo aquilo que Ele sonhou para cada um de vocês. Que essa igreja ela possa impactar. Quando eu falo de igreja, eu falo na vida dos irmãos. Eu não falo em prédio, eu não falo em paredes, mas que essa igreja ela possa impactar e ser tudo aquilo que o Senhor sonhou para que essa igreja ela seja. Impactando esta comunidade. Essa comunidade ela precisa reconhecer qual é o Deus a quem nós servimos e que não é fraco, porque nós somos fracos, mas em 1 Coríntios 13 diz que nós somos poderosos em Deus. Fracos somos, mas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos fortes porque nós somos fortalecidos nele. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos. O Senhor quer reinar em nós, mais e mais, não mais nós, mas Cristo em nós, amém. Quero agradecer aqui a vida de uma Everton, em casa, toda a sua família que está conosco também. Queremos dizer que somos da mesma família, somos irmãos em Cristo também. Participamos desta família abençoada e queremos agradecer a cada um que veio também. Aleluia. Sabemos que é um dever nosso servir ao Senhor, ouvir as suas palavras e cumpri-las, porque é o mandamento do Senhor, amém? Nós possamos viver, sermos não só ouvintes, mas praticantes desta palavra que faz a diferença na vida da igreja e transmite para a sociedade, amém? Nós possamos ser luz, como o Senhor diz que somos. Precisamos ser sal, como o Senhor diz que somos. Então devemos preservar as propriedades, amém? Os adjetivos que Deus nos dá para sermos aquilo que a palavra diz que somos, amém? Viver esta palavra, amém? Agradecer também pela vida ali, conjunto de senhora da série, a esposa do pastor Ernesto, pastor presidente, sua filha, minha filha, a todos. Deus possa abençoar. Nós vamos orar ao Senhor, amém? Agradecer a Deus, pedir ao Senhor que o Senhor venha cada vez mais fortalecer, edificar cada vez mais as nossas vidas nele. Já estamos, mas precisamos continuar firmes e fortes, desenvolvendo a Bíblia diz, a nossa salvação pelo Evangelho. Bem, vamos orar, irmãos? Amém? Deus querido, Pai amado, Senhor da glória, com muita alegria no coração, meu Pai amado, nós, meu Deus, te agradecemos ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor proporcionou em nossas vidas hoje, este dia, Pai, a qual o Senhor reservou, nos deu a oportunidade, meu Senhor, de mais um dia prestigiar, te adorar, te bendizer, Pai, o teu santo nome, Senhor. Aqui estamos na tua dependência, na tua igreja, Pai, Senhor, toma nas tuas mãos a vida de cada um, Senhor, sustenta, fortalece, dá ânimo, força, coragem, Pai querido, tira toda a desvalência, meu Senhor, Deus querido, tudo aquilo, Senhor, que quer entrar no coração dos teus filhos, ó Pai, destreza, desânimo, Senhor, tira tudo isso, Pai, coloca ânimo como o Senhor tem feito, coloca coragem, Senhor, coloca despertamento no coração da tua igreja, Pai, para continuar pregando e vivendo esta palavra, Senhor. Abençoa, Pai, a cada um que esteve aqui presente e aquele que não esteve, por força maior, Pai, por doença, enfermidade, meu Deus, estenda as tuas mãos, Pai, para curar, libertar, salvar, faz a obra deste lugar, Senhor, nesta região, nesta localidade tão carente e necessitada de ti, da tua graça, da tua misericórdia. O que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as bênçãos da apóstola também, com sua cabeça, tira suas mãos. Que grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e